Irmãos, muito boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão nessa noite, contando sempre com a graça, com a misericórdia e com o sustento do nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão dessa noite. Desejamos que a palavra do Senhor possa falar ricamente em nossos corações. Hoje, sexta-feira, pela graça de Deus, nós aqui estamos com o objetivo de compartilharmos a palavra de Deus. Desde o início dessa quarentena, nós temos compartilhado o livro de Provérbios com a igreja. Cada dia temos separado uma pequena porção das Escrituras a fim de compartilharmos com os nossos amados irmãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos agora falar com Deus. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. Tu és um Deus presente, tu és um Deus vivo, um Deus que se compadece dos teus filhos, um Deus que se compadece do teu povo. E é por isso, ó Pai, que nós com fé buscamos ao Senhor, clamando pela tua graça, pela tua misericórdia, suplicando, ó Deus, que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida da pequena Júlia, sobrinha do Tomé, tão pequena, mas precisa, ó Deus, da tua graça. Oramos também, ó Deus, pelo parente do Tomé, que será submetido a uma cirurgia. Peço, ó Deus, que o Senhor venha estar com os médicos que hão de cuidar, ó Deus, dele. Que sejam esses médicos, ó Pai, apenas instrumentos do Senhor, ferramenta do Senhor para a recuperação dele. Oramos também, ó Deus, pela Valdivina. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha libertá-la desse Covid-19, ó Pai. Usa, Senhor, também os médicos, toda a estrutura hospitalar, para que a Valdivina, ó Deus, seja curada para a glória do teu nome, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelos parentes da nossa irmã Rosalina, que foram colocados aqui também diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor manifeste a tua graça e a tua misericórdia. Oramos, ó Deus, também em favor de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Manifesta, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos sustente diante de tantas lutas e dificuldades que temos enfrentado. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, pelos que estão abatidos e aflitos, aqueles que estão preocupados. Senhor, traz conforto e paz e sustento, ó Deus, aqueles que hoje enfrentam dificuldades financeiras. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor não permita que venha faltar o pão, não deixe que esses, ó Deus, venham passar por dificuldades e angústias. E agora, ó Pai, que ouviremos a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, que sejamos, ó Pai, pela Tua palavra edificados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, do versículo 23 ao versículo de número 25, Provérbios 14, de 23 a 25. A palavra do Senhor assim nos diz: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria, à pobreza. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultice dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Amados irmãos, há um princípio na Bíblia que tanto eu quanto você nessa noite devemos considerar, que é o princípio da semeadura. A Bíblia nos ensina que o homem ele vai colher aquilo que ele semear. E essa é uma lei implacável, não temos como fugir dela. Quer nesta vida, quer na vida vindoura, nós vamos colher aquilo que nós semeamos aqui em nossa breve existência. O tema da nossa devocional desta noite é a semeadura e a colheita do justo. Eu quero mostrar a vocês, à luz desse texto, o que nós devemos semear e o que vamos colher se de fato investirmos nessa semente. Em primeiro lugar, eu e você precisamos investir na semente do trabalho. Devemos investir na semente do trabalho. O versículo 23 fundamenta essa minha tese. A palavra do Senhor assim nos diz: em
todo trabalho há proveito. O justo, ele não é preguiçoso. O sábio, ele não é negligente e não anda abraçado com a sua cama. O sábio, por sua vez, tem prazer em trabalhar, não vê o trabalho como uma maldição, como um castigo, mas vê o trabalho como uma bênção de Deus. O sábio, ele é agradecido pelo seu trabalho, pelo serviço que tem. Por mais simples que seja o seu trabalho, ele tem um coração agradecido a Deus. O sábio, ele valoriza o seu trabalho, ele reconhece que o que ele faz é fruto das bênçãos de Deus. O sábio, ele não engana, ele não é desonesto, ele não finge que trabalha, ele não é dissimulado. Ele trabalha, ele soa a camisa, ele não tem a vergonha de se esforçar. Ele não é preguiçoso. O sábio, ele semeia no seu trabalho. A segunda semente que eu e você devemos investir à luz desse texto é no conhecimento, em adquirirmos a sabedoria divina. O versículo 24 diz: aos sábios a riqueza é coroa. Para o justo, mais importante do que a riqueza material, do que uma bela casa, um belo carro, viagens para o estrangeiro e outras coisas mais que tanto atraem os nossos olhos e fazem com que o nosso coração venha suspirar e desejar, para o sábio, a verdadeira riqueza é ter conhecimento, é conhecer a lei de Deus, é meditar na palavra do Senhor. Algo que, infelizmente, a nossa geração tem perdido é a memorização de textos bíblicos. Infelizmente, nós somos uma geração que poucos textos da palavra de Deus temos decorado. E nós precisamos aprender que a verdadeira sabedoria está em memorizarmos a palavra de Deus, não somente memorizarmos, é claro, mas praticarmos, vivermos cada um desses ensinos. O sábio se aplica ao conhecimento da palavra de Deus. Ele procura interpretar corretamente as sagradas escrituras. O sábio é aquele que, quando abre a sua boca, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Por isso ele é respeitado. Por isso ele é honrado. O seu conhecimento não vem de si mesmo, mas todo o seu conhecimento provém lá do alto. É a sabedoria divina que ele manifesta. A terceira semente, meus amados irmãos, que nós podemos destacar aqui no texto dessa noite é a semente da verdade. O versículo 25 diz: a testemunha verdadeira livra almas. Portanto, meus amados irmãos, o justo ele é comprometido com a verdade. Ele jamais vai lançar injúrias, mentiras ou difamar o seu próximo ou seu semelhante. Ele tem um pacto com Deus. Ele tem um acordo com o Senhor. Ele se compromete sempre a usar a verdade, nunca a mentira, para solucionar os seus problemas. Diante das lutas e das adversidades, ele não vê a mentira como uma opção. Seus olhos, o seu coração estão sempre firmados na verdade. Ele é consciente que Deus abençoa aqueles que falam a verdade. E por consequência disso, ele tem sempre a verdade nos seus lábios. Portanto, amados irmãos, nós vimos nessa noite 3 sementes que valem a pena nós investirmos. Vimos a semente do trabalho, do conhecimento e da verdade. Talvez você me pergunte, mas pastor, o que eu ganho investindo nessas sementes? Quais são os frutos que eu vou colher então nessa semeadura? Então me permita destacar aqui também os frutos que haveremos de colher com essa semeadura. Em primeiro lugar, se semearmos o trabalho, nós vamos colher rendimentos. O versículo 23 diz: em todo o trabalho há proveito. O trabalho dignifica o homem. E nada melhor para o homem de bem do que chegar em casa, cansado, fadigado muitas vezes, mas de forma honesta e reta, ele suprir as necessidades da sua casa, provendo para o seu lar o pão de cada dia, fruto do seu trabalho. O trabalho honesto é abençoado por Deus.
Aquele que trabalha de forma honesta tem as bênçãos dos céus derramadas sobre a sua vida. Não se corrompa, não procure atalhos. Creia que o crescimento profissional honesto é abençoado por Deus. Então, quando nós investimos na semente do trabalho, a palavra de Deus nos diz que há proveito certo, há rendimento certo. Porém, aqueles que ficam só nas palavras nunca alcançarão bom êxito, permanecerão na penúria, na pobreza. Talvez você conheça pessoas que falam muito, dizem que sabem fazer as coisas, mas na hora de pegar no batente, no expediente, no trabalho, essas pessoas fogem. Pois bem, meus amados irmãos, quem muito fala, quem muito diz que faz, mas não produz, essa pessoa permanece na pobreza. Palavras não vão encher a barriga de ninguém. Palavras não vão trazer para casa o pão necessário. O pão, o sustento, virá mediante ao esforço, ao trabalho, ao empenho e ao comprometimento seguido da honestidade. O segundo fruto que nós podemos colher aqui, meus amados irmãos, é o fruto da honra. O versículo de número 24 fala sobre a semente da sabedoria. Aos sábios a riqueza é coroa. Nada melhor, meus amados irmãos, do que podemos ajudar as pessoas com conselhos sábios. Falarmos da palavra de Deus com propriedade, com segurança. Trazemos consolo para aqueles que estão angustiados, direção para aqueles que estão perdidos. E quando nós somos usados por Deus para trazer a palavra ao coração daqueles que estão perdidos, meus amados irmãos, essa se torna a maior riqueza do homem. Por isso o texto diz que muitos são honrados por aquilo que eles falam, pelo conhecimento que eles têm da palavra de Deus, não pelos bens materiais que possuem. O homem de Deus, o justo, aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, ele é reconhecido não pelas suas posses, mas pela sua postura, não pelos seus bens, mas pela sabedoria que ele tem. Esse é o homem de Deus, esse é o justo, conhecido pelas suas palavras, pelos seus conselhos e pelo seu apego à palavra de Deus. E o fruto disso é honra, respeito, consideração das outras pessoas. Talvez você possa, como eu, conhecer pessoas que conseguiram durante a sua vida acumular muitas riquezas, muitos bens materiais. Mas todo esse acúmulo de bens materiais foi de forma ilícita. Não gozam de respeito, não possuem credibilidade. São conhecidos e vistos como ladrões da sociedade. De que vale a riqueza? De que vale este estar cercado de bens materiais? O livro de Provérbios nos diz que o bom nome vale mais do que o ouro e a prata. E a terceira, ou melhor, o terceiro fruto que nós podemos colher aqui, meus amados irmãos, é a justiça. Quando nós falamos a verdade, nós agimos com justiça, e quando agimos com justiça, nós somos coroados por ela. Deus nos guarda, Deus nos abençoa. A todo aquele que fala a verdade, que não difama o seu próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho e nem calúnia contra o seu irmão, este tem a bênção de Deus. Podemos dizer que quando nós semeamos trabalho, conhecimento e verdade, a maior bênção que podemos ter não são as coisas que esse mundo nos oferece, mas saber que temos do Senhor a aprovação e a aceitação. Muitas vezes nós passamos a nossa vida correndo atrás de aplausos dos homens, reconhecimento das pessoas, e muitas vezes nos esquecemos de considerar aquilo que Deus pensa acerca de nós. Mais importante do que qualquer aplauso humano está em sermos aceitos, reconhecidos e amados por Deus. Eu gostaria de terminar a nossa devocional dessa noite te convidando a pensar: o que Deus acha de você? O que Deus pensa de você? Qual o conceito que Deus tem da sua vida? Vamos orar? Pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe e que nos ajude com a sua infinita graça e bondade a colhermos frutos que exaltem e glorifiquem o seu nome. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra.
E ajuda-nos, ó Deus, a levarmos sério o princípio da semeadura. Nós entendemos, ó Pai, que nós vamos colher nessa vida aquilo que nós semearmos. E nos ajude, ó Deus, a semearmos o trabalho, o conhecimento e a verdade. Para que dessa forma tenhamos, ó Deus, um rendimento honesto, respeito e consideração dos homens e a justiça que vem de Ti, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças. Guarda a nossa casa, livra-nos, ó Deus, dessa terrível enfermidade. Não nos deixe cair enfermos, ó Deus. Abençoa, Senhor, os idosos da Tua igreja, as nossas crianças, nossos filhos. Seja sobre todos nós, ó Deus, a Tua graça durante este dia, durante esta noite. Nós oramos, ó Pai, com o coração gratos e confiantes, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, um forte abraço a todos. Deus os abençoe. Uma ótima noite, uma noite de descanso e de paz a todos, em nome de Jesus.